Você conseguiria amar alguém sabendo que nunca mais veria o mesmo rosto dessa pessoa duas vezes? Mais do que isso, você conseguiria amar alguém que nunca poderá ser seu de verdade? Hoje a gente vai falar sobre o filme Everyday, que foi baseado na trilogia Everyday, Another Day e Someday, escrito por David Levitan. Tudo isso depois da vinheta. No primeiro livro, A não é apenas um conceito romântico, é praticamente uma metáfora viva. Ele acorda todos os dias em um corpo diferente. Homem, mulher, gay, hétero, magro, gordo, saudável, deprimido, popular, invisível, sempre alguma coisa diferente. E o mais importante, A sente tudo que aquele corpo sente. O livro dedica capítulos inteiros mostrando o peso disso. Um exemplo é quando ele acorda no corpo de alguém com depressão, quando acorda em alguém que sofre bullying, quando vive dentro de uma pessoa com conflitos familiares profundos. O filme, ele suaviza todas essas experiências. Já no livro, existe uma regra moral forte. Ele não deve interferir demais na vida da pessoa que está ocupando. Eles tentam colocar isso no filme, mas acaba não sendo tão expressivo. What about Justin? What made that so different? You. E quando A começa a quebrar essa regra por causa de Rhiannon, a gente entende que o amor é uma ruptura existencial, não é só paixão. É a primeira vez que A deseja permanecer. Eu continuo falando A é o nome do personagem dentro do livro. Já o filme escolhe outro caminho. Ele simplifica os conflitos internos, reduz a complexidade psicológica e diminui as experiências mais pesadas. A maior mudança estrutural é o foco. No livro, o protagonista absoluto é A. Já no filme, o foco vira Rhiannon. Isso muda completamente o tom da história. No cinema, a pergunta principal é: você consegue amar além da aparência? No livro, a pergunta é muito mais desconfortável. Quem você é quando não tem um corpo fixo? Você ainda é alguém? O filme é romântico. Já o livro é uma pegada mais filosófica. Em Another Day, que é o segundo livro, a mesma história é recontada sob o ponto de vista dela, Rhiannon. E aqui o romance começa a ficar menos mágico. Rhiannon percebe que ela sempre foi insegura, ela aceitava migalhas no relacionamento com o Justin, que é o namoradinho dela que tem no filme, e ela tinha medo de ficar sozinha. Fica muito óbvio isso desde o começo. O livro deixa claro que a parte da atração por A também é sobre ser finalmente vista, mas isso cria uma tensão enorme. Será que ela ama A ou ama a ideia de alguém que a enxerga completamente? Esse livro tira o glamour da história, mostra o cansaço emocional, a dúvida e mostra que amar algo instável cobra um preço. E então chegamos no terceiro e último livro, Someday. Aqui o romance começa a entrar em colapso. Rhiannon está exausta, não fisicamente, mas emocionalmente. Ela nunca sabe quem vai encontrar. Nunca pode construir uma rotina e também não pode apresentar A para o mundo de uma forma concreta. E é aqui que surge X, somente no livro. Esse personagem não aparece no filme. X é uma entidade igualzinho a, mas diferente em essência. Enquanto A quer pertencimento, X aceita a impermanência. Ele não tenta ser humano, não tenta fixar identidade. X representa a aceitação. O filme é uma junção dos três livros porque ele mostra as coisas tudo no ponto de vista de Rhiannon, mas mesmo assim mostra bastante coisa no ponto de vista de A, além de ter também o colapso do relacionamento dos dois. Grande parte do filme é mais sobre Rhiannon e o seu dilema em como ficar com A, e diante dessa situação tão diferente, lidando com todas as inseguranças e aquele namorado ridículo, o Justin, o conceito do filme é muito bom. Essa premissa de acordar todos os dias em um corpo diferente e tentar manter um relacionamento me chamou bastante atenção, mas a execução deixou bastante a desejar. É um início bem arrastado e chato, introduzindo esse conceito e os personagens, mas nunca se aprofundando em nada além dos principais. Nem mesmo a família da Rhiannon é bem introduzida. O meio do filme, ele tem seu charme. O caminhar da relação é muito bem feito, muito intenso, e entendo que eles não tinham muito tempo de aprofundar todos os corpos e vidas que ele acordou. Já o ato final é mais uma adaptação do terceiro livro. Primeiro falando sobre como o livro representa isso. O amor, ele não basta. Percebe que continuar insistindo é egoísmo. Ele está pedindo que Rhiannon viva uma vida de espera, de estabilidade, de ausência física constante. Então ele escolhe deixar Rhiannon ir. Não existe drama exagerado. Não existe reviravolta mágica. Não existe solução sobrenatural. Existe maturidade. Entende que amar também é permitir que o outro tenha uma vida completa. E Rhiannon precisa de presença, de continuidade, de alguém que possa estar ali todos os dias. Algo que ele nunca poderia
ser. O filme é basicamente a mesma coisa, mas a diferença é que ele decide tentar ir atrás de suas origens. Eu mesmo fiquei bem decepcionado. Entendo que é uma decisão filosófica, mas esperava alguma solução sobrenatural. Acredito que eles tentaram jogar essa parte de procurar as origens para futuramente, se de repente se o filme rendesse uma boa audiência, eles pudessem lançar uma continuação. Apesar que eu não acredito no lançamento. Essa história nunca foi só sobre romance. Ela fala sobre identidade, apego, autossuficiência emocional, amor e dependência. A representa o desejo humano de pertencer e X representa a liberdade. Rhiannon representa a necessidade de estabilidade e no final ninguém tá errado. Só estão em fases diferentes. Enquanto o filme termina com uma esperança romântica, os livros terminam com uma maturidade emocional. E o cinema pergunta: você ama além da aparência? Já os livros perguntam: você ama sem possuir? Essa é uma diferença bem grande. E a minha nota geral para essa história é um 7, por ter uma premissa ótima. Já o filme eu daria um 5 pela execução porca. Não é um filme que eu indicaria, não. Everyday é um filme de romance adolescente, mas termina como uma história sobre deixar ir. Mas eu quero saber de você. Você teria insistido nessa relação, apesar dos apesares? Ou teria feito a mesma escolha que a? Particularmente, se fosse a minha escolha, como eu sou meio egoísta, eu não me importaria de ficar no último corpo do filme, não. Uma boa família, um corpo bonito, amigos e um relacionamento que parecia ter futuro, até porque se nada desse certo, era só acordar em um outro corpo no dia seguinte. Enfim, se você gosta quando a gente vai além da adaptação e entra na camada psicológica da história, comenta aqui qual próximo livro versus filme você quer ver no Sessão Pipoca. Deixa seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado, tchau, tchau!